Este aqui é o primeiro vídeo da série chamada Estude Gálatas comigo. Trata-se de um desafio que eu propus a mim mesmo e é importante desde já esclarecer que eu não sou pastor, eu não sou um expositor, não tenho experiência com isso. Eu também não tenho chamado pastoral, ainda não, né? Quem sabe mais pra frente. Mas muito pelo contrário, eu sou apenas um jovem de 23 anos, crente, que gosta de estudar teologia e que procura, que busca desenvolver a sua comunicação de um modo que glorifique a Deus. Então, tomando como base isso, eu tomei a liberdade de estudar o livro de Gálatas com mais detimento, escolhi o livro de Gálatas para estudar com mais detalhes, versículo por versículo. Eu decidi compartilhar o que eu for aprendendo aqui com vocês. Muito bem, eu escolhi o livro de Gálatas porque, ao meu ver, os crentes têm um pé atrás com o livro de Gálatas, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é uma carta que remete ao Antigo Testamento, que fala de lei. E crente, quando fala de Antigo Testamento, ele já fica um pé atrás. Ele fala, assunto chato, falar de lei, lei mosaica, eu não quero saber disso. E o segundo fator é o seguinte, quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. E Paulo, sendo o maior autor do Novo Testamento, o maior autor, né, de quem escreveu os livros do Novo Testamento, ele escreveu cartas com um teor mais sólido, né? Cartas mais robustas, por assim dizer. Então, por exemplo, a carta aos Romanos, carta aos Coríntios. Então, os crentes pensam assim, eu preciso ler primeiro Romanos, primeiro Coríntios e deixo Gálatas de lado. Deixa Gálatas de lado. Mas nós vamos ver aqui ao longo da série que a carta aos Gálatas tem um conteúdo indispensável para o nosso amadurecimento e crescimento na fé cristã. E nós vamos ver isso ao longo da série com mais detalhes. Muito bem, hoje nós vamos tentar estudar, o capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9. É o bloco introdutório que compõe a carta aos Gálatas, é a saudação que o apóstolo Paulo faz na carta. Mas antes de lermos aqui dos versículos 1 até o versículo 9, eu gostaria de compartilhar com vocês esta obra literária aqui, chama A Estrutura Literária do Novo Testamento, é do professor Carlos Oswaldo. Nessa obra aqui, ela tem dois volumes. Esse daqui é o volume do Novo Testamento, eu tenho também o Antigo Testamento. Mas o interessante dessa obra aqui, vai nos auxiliar muito durante essa jornada, é que nesse livro, o professor Carlos Oswaldo, ele sintetiza muito bem o objetivo central de cada livro bíblico. E nós vamos usar, logicamente, a carta aos Gálatas aqui, o que ele escreveu, para endireitar o nosso pensamento. Sempre que possível, em todos os vídeos, eu quero ler o objetivo para que a gente sempre tenha em mente o objetivo em que Paulo tinha em mente para escrever a carta aos Gálatas. Então, o professor Carlos Oswaldo diz assim, o propósito geral da epístola parece ter sido, levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Então, ele sintetizou muito bem aqui, e sempre que possível aqui nós vamos ler no início de cada vídeo, para que nunca percamos de vista esse objetivo. É muito bom. Essa obra aqui é muito boa mesmo. Então acompanhe comigo aí a leitura do livro de Gálatas. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas, preste atenção na leitura. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui. Muito bem. Eu dividi o texto em 3 partes. É uma divisão bem simples. O texto aqui, de modo geral, não tem nenhuma... Não é de difícil interpretação. Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de mencionar que fazem total diferença e que talvez numa primeira leitura passem despercebidos. Então eu dividi o texto aqui em 3 partes. Hoje nós vamos tentar ver 3 certezas a respeito do apóstolo Paulo. São 3 afirmações que nós podemos fazer a respeito do apóstolo Paulo. A primeira delas é a seguinte: Paulo é um representante autorizado. E essa verdade está inserida nos versículos 1, 2 e 3. A segunda certeza a respeito do apóstolo Paulo é a de que Paulo é um representante fidedigno. Paulo é um representante fiel de Deus. E essa verdade está consubstanciada nos versículos 4 e 5. E, se der tempo, nós veremos também a terceira certeza que nós podemos fazer a respeito do apóstolo Paulo, que é a de que Paulo é um representante indignado. E essa verdade está nos versículos 6, 7, 8 e 9. Do 6 ao 9. Ok, vamos começar então com calma, analisando palavra por palavra, versículo por versículo. A começar então pelo primeiro ponto. Paulo é um representante autorizado. O texto diz assim no versículo 1. Paulo, apóstolo. E aqui nós vamos parar um pouquinho. Quem era o apóstolo Paulo? Antes de ser apóstolo, primeiro, quem era Paulo? Isso é importante a gente definir. Eu marquei aqui algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, da tribo de Benjamim. E ele nasceu a partir de costumes judaicos. Ele era conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia os profetas do Antigo Testamento. Então, Paulo, ele era um judeu fervoroso, era um fariseu ferrenho. E o objetivo de vida dele, o que fazia ele levantar da cama todos os dias, era o desejo de perseguir e prender os cristãos. Esse era o objetivo da vida de Paulo, perseguir e prender os cristãos. Mas isso muda por completo quando ele se converte a caminho de Damasco, por volta do ano 30, 31. A conversão dele é uma das coisas mais lindas que há na Bíblia. Eu gostaria de ter sido apresentado ao Evangelho do mesmo modo com que Paulo foi. Quer dizer, Jesus Cristo se revelou ali diante de Paulo, cegou os olhos dele, né, tamanho brilho, e Paulo até mesmo caiu no chão e não teve como fugir daquilo, não teve como negar o Evangelho. Então, Paulo se converte e ele muda por completo. Então, se antes Paulo perseguia os cristãos, agora ele ama os cristãos. Se antes Paulo açoitava e zombava dos cristãos, agora ele prega o evangelho. Se antes você falava palavrão, tinha um vocabulário torpe, uma linguagem chula, banal, agora você controla a sua língua e você não diz palavras feias, não diz palavras que são horríveis, palavrões ou algo do tipo. Não, você controla a sua língua e diz palavras que glorifiquem a Deus, o seu Senhor. Isso é o que acontece quando a pessoa se converte. Há uma mudança de vida por completo. E com Paulo não foi diferente. Quando ele se converteu e ele teve essa mudança drástica, a galera ali falou: opa, o que está acontecendo com você, Paulo? Você jogava no nosso time, você vestia a mesma camisa. E aí, a gente não vai zombar da cara dos cristãos lá? Eles falam que existe um Deus aí, não sei o quê. Paulo falou: não. Agora eu mudei. Eu conheci a Cristo, Deus se revelou a mim e eu mudei por completo. A galera não entende e começa a persegui-lo. Ou seja, os valores se invertem, né? O jogo se inverte por completo. Se antes Paulo perseguia, agora ele é perseguido. Bem-vindo ao Evangelho. E ele foge, ele não aguenta, ele é apedrejado. Tem um episódio que ele é apedrejado, ele quase morre. E ele foge, acaba fugindo. E ele fica recluso na história ali,
por mais ou menos 10 anos. Ele volta a aparecer na história no livro de Atos, quando Barnabé busca ele em Tarso e o leva até Antioquia. E é aí que começa a primeira viagem missionária de Paulo, passando por todas as cidades da Galácia. E quando ele retorna dessa viagem que ele faz com Barnabé, por volta do ano 48, ele escreve a carta aos Gálatas. Aqui tem um detalhe importante. Alguns comentaristas dizem o seguinte: olha, a Bíblia ela não afirma que a carta aos Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ela não afirma isso. Mas temos alguns indícios, tem alguns elementos que nos ajudam a chegar a essa conclusão, de que a primeira carta que Paulo escreveu tenha sido a carta aos Gálatas. E eu vou elencar aqui pelo menos dois. É o seguinte: o primeiro elemento é o de que Barnabé acompanhou Paulo somente na primeira viagem missionária. Barnabé aparece pelo menos 3 vezes aqui na carta aos Gálatas, e não faria muito sentido Paulo escrever e citar Barnabé para pessoas que não o conhecessem. Então, esse é o primeiro indício de que tenha sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. O segundo indício é o seguinte: ao que tudo indica, a carta foi escrita para a Galácia do Sul. A Galácia do Norte, a Galácia Setentrional, nós não temos muitos registros de igrejas que foram fundadas ali. Então parece mesmo que Paulo escreveu para a Galácia do Sul. E era exatamente nessas cidades da Galácia do Sul que Paulo observou que a prática judaica era muito forte. Era algo muito ferrenho ali. E Paulo precisava combater exatamente isso. Então, se Paulo escreveu a carta no ano 48, tudo indica que essa carta tenha motivado o concílio no ano 49, o concílio em Jerusalém, no ano 49, que é narrado em Atos, no capítulo 15, em que a galera ali estava discutindo se a lei valia ainda para os gentios ou não. Então, tudo indica que essa carta tenha motivado o concílio em Jerusalém, descrito em Atos 15. Esses são dois elementos que os comentaristas mais utilizam. Mas esse é apenas um panorama geral da vida de Paulo, né? Agora sim vem a palavrinha apóstolo. É aqui que a gente precisa discernir algumas coisas, porque hoje em dia o meio pentecostal, o neopentecostal, distorce absolutamente tudo. Nós precisamos tomar cuidado com essa palavrinha. À luz da Bíblia, o que significa apóstolo? Eu coloquei aqui 2 características. Em primeiro lugar, qual era o objetivo de um apóstolo? À luz da Bíblia, o objetivo de um apóstolo era ser um mensageiro de Deus. Ele era um missionário, ou seja, ele tinha a tarefa de ir a uma região, de ir até uma região em que o cristianismo ainda não tinha sido pregado, o evangelho não tinha sido pregado. E o que o missionário faz? Ele vai até essa região, que o evangelho é desconhecido, ele prega o evangelho, prega a verdade, ele constrói uma igreja ali, levanta uma igreja, estabelece ali uma liderança e vai embora. E vai embora para outra região desconhecida. Essa era a vida de um missionário, essa é a tarefa de um missionário, essa é a vida de um apóstolo. O apóstolo é um mensageiro, é um missionário. Hoje em dia, todo mundo fala que é missionário, né? Fala, vou fazer missões na África do Sul. E aí a pessoa posta uma foto no Facebook pintando, desenhando, né? Pintando desenhos com crianças de 4, 5 anos. Você não está fazendo missões, você não é um missionário. O missionário, um apóstolo, ele ia até uma região em que o evangelho era desconhecido, ele pregava o evangelho, levantava uma igreja, estabelecia uma liderança e ia embora para outra região. Ele era nômade, ele não ficava no mesmo lugar. E mais, os apóstolos, agora em relação à vida econômica deles. Os apóstolos eles não tinham dinheiro, passavam perrengues, sofriam prisões, apedrejamentos, violências, ameaças. Quer ver só? Abra a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 9. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Diz assim, olha, é o retrato como era a vida dos apóstolos aqui. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte,
porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Esse era o retrato dos apóstolos. E o que nós vemos hoje em dia é completamente o inverso, né? Nas igrejas por aí afora, os apóstolos de hoje, eles são fixos na igreja, lideram as igrejas e ficam com o bolso cheio da grana. Então, não confunda. Os apóstolos de verdade, e hoje não existem mais, os apóstolos de verdade, eles não eram líderes eclesiásticos, eles passavam necessidades e eram mensageiros da palavra de Deus. É importante distinguir essa palavrinha aqui do que nós vemos hoje em dia. E o texto continua. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Repare só, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo. O que significa? Paulo ele foi autorizado por Jesus Cristo a exercer a função de um apóstolo. Isso quer dizer que a mensagem, o que está registrado aqui na carta, e o mensageiro, o apóstolo Paulo, ambos têm um respaldo divino, autoridade máxima, autoridade suprema de Deus. Como nós podemos aplicar essa verdade aqui nas nossas vidas? Por exemplo, eu me imagino assim, eu imagino uma situação parecida com essa. Imagine se alguém chegar até você e perguntar assim, Vitor, por que é importante estudar o livro de Gálatas? Eu imagino que você pode dar duas respostas. A primeira delas é o seguinte, uma resposta mais simples. Olha, você deve estudar o livro de Gálatas porque está registrado na Bíblia, porque está na Bíblia. Ok, não deixa de ser uma verdade. Mas uma resposta mais completa e mais forte seria algo do tipo, olha, eu acho importante estudar o livro de Gálatas porque é a palavra de Deus que foi soprada. Porque o apóstolo Paulo sendo movido pelo Espírito Santo para registrar aqui essas palavras na carta, sendo autorizado por Deus para realizar essa tarefa. Portanto, se você rejeita o que está escrito aqui, você não rejeita homem nenhum, você rejeita a Deus, o Criador de todas as coisas, a autoridade suprema. Essa é uma resposta firme, concreta, que mostra que você entendeu o valor da Bíblia, o valor das Sagradas Escrituras, o valor dessa carta. E vamos então para o segundo ponto. O segundo ponto diz o seguinte, Paulo é um representante fidedigno. Só fazendo um parênteses, eu me esqueci aqui de citar o versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler aqui, diz assim, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é só uma saudação típica e de costume que o apóstolo Paulo faz em todas as suas cartas. Então não tem uma lição que nós podemos extrair desses dois versículos. Lembrando que a lição principal do ponto 1, de que Paulo é um representante autorizado, está no versículo 1, que mostra que Paulo ele era um apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso mostra pra gente que o que nós temos em mãos tem valor. Nós precisamos valorizar mais as Sagradas Escrituras. Hoje em dia nós vemos crentes que... Quer dizer, eu acho que a grande maioria, viu? Eu acho que são poucos os que... a grande maioria faz o seguinte. Chega domingo para ir para a igreja, aí a pessoa volta da igreja no domingo à noite, ela pega a Bíblia, fecha a Bíblia, guarda a Bíblia no móvel da TV, deixa a Bíblia ali, descansando, acumulando pó, acumulando sujeira, poeira, e vai viver a vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo de manhã a pessoa acorda atrasada e fala, nossa, cadê minha Bíblia? Aí vai, acha a Bíblia embaixo ali
do móvel da TV, no móvel da TV, tira o pó, passa um paninho e vai para o culto. Isso daí, olha, tá totalmente errado. Isso é completamente errado. Depois de ler um versículo como esse, o versículo 1, onde nós vimos que o que está registrado é que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo ele foi autorizado por Cristo a exercer essa tarefa de apóstolo, a escrever essas palavras, que ele foi movido pelo Espírito Santo, como nós podemos colocar na cabeça que nós devemos deixar a Bíblia ali na escrivaninha, não sei, no móvel, embaixo da TV? Isso é completamente errado. É uma visão completamente errada que precisa ser corrigida. Nós precisamos valorizar cada folha, cada palavrinha, cada versículo que está aqui neste livro. Isso nos leva para um segundo ponto, que está registrado nos versículos 4 e 5. Olha só o que diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse segundo ponto, como eu havia dito, é a certeza de que Paulo é um representante fidedigno, é um representante fiel. Como nós podemos saber o que indica que Paulo é o representante fiel? O versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, Paulo ele era um representante fiel, ele era um apóstolo fiel, porque ele conhecia o Evangelho, porque ele compreendeu o Evangelho e porque ele era fiel, ele era obediente a Deus. É com convicção que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui ele está pregando o Evangelho, com convicção que ele fala. Se você estivesse diante do apóstolo Paulo e perguntasse a ele, olha, Paulo, o que é o Evangelho? Eu tenho certeza que ele não iria gaguejar na sua frente, que ele não iria titubear, ficar gaguejando. É com convicção que ele fala. A resposta na ponta da língua. Foi o que de mais extraordinário aconteceu na vida dele. Ele precisa saber responder essa questão. Assim como o apóstolo Paulo, nós, os crentes, não podemos ser negligentes com essa pergunta. Se você é um crente, você precisa saber responder essa questão. Quer ver? Observe aí o que diz 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 mostra pra gente o tamanho dessa pergunta e a nossa responsabilidade diante dessa pergunta. O que é o Evangelho? Olha aqui. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o crente, não importa se ele tem 1 ano que ele é convertido ou 15 anos, ele precisa saber responder essa pergunta. Eu me lembro que na minha adolescência, na escola, eu era o único crente da sala. E teve um dia que um menino, ele me chamou para ir para uma festa, conhecer uma menina X lá, uma menina qualquer. Eu falei, não, olha, eu não vou, eu sou um cristão, eu não faço esse tipo de coisa, eu não frequento esses lugares, eu não faço isso que você faz. E ele falou assim, por que você se priva de todas essas coisas? Me explica a sua fé aí, não entendi, me explica. Eu tentei explicar a ele, e eu falhei, porque eu gaguejei, eu balbuciei, eu deixei de falar algumas coisas. E quando ele foi embora, eu fiquei com a consciência pesada. Falei, olha, eu não consegui falar a razão da minha fé, a razão da minha esperança. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a falar isso. Meu Deus, é o que aconteceu de mais extraordinário na minha vida. Eu preciso saber responder essa questão. E a partir daquele dia, eu mudei por completo. Então, se você for um crente, você precisa saber responder isso. Há quem diga que responder essa pergunta, o que é o Evangelho, é tarefa de evangelista e pastor. Evangelista e pastor é a alta cúpula. Eles trabalham com isso. Toda semana estão evangelizando ou falando nos púlpitos, pregando o Evangelho. Eles precisam saber falar isso. Tudo bem, eles precisam. Mas se você é um crente, você também precisa saber responder.
Não é só evangelista e pastor que deve saber responder essa questão. É o crente, de modo geral. Então, se você for questionado uma vez, pode ser que questionem a sua fé na escola, na faculdade, no trabalho, enfim. Você precisa saber responder. Então você chama a pessoa e fala assim: olha, evangelho, o que é o evangelho? Vou te explicar o que é o evangelho. Evangelho significa boas novas. É uma mensagem de boas novas. Mas essa mensagem, ela começa com um conteúdo, com uma notícia triste. E eu preciso te falar isso. Eu preciso te contar essa notícia triste. Sabe qual é essa notícia triste? É o seguinte: a Bíblia afirma que não há um justo sequer, que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, estamos destituídos, estamos largados, estamos afastados de Deus. Essa é uma verdade que dói, mas é o que diz a Bíblia. Não há um justo sequer. E essa notícia, ela piora. Eu sei, é difícil, mas ela piora. Sabe o que a Bíblia diz também? A Bíblia também diz que o salário desse pecado é a morte eterna. O resultado desse pecado, a consequência desse pecado é a morte eterna. Mas, Vitor, você me disse que eram boas novas. Cadê a boa nova? Sabe qual é a boa nova? A boa nova é que Deus, em sua infinita bondade, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, pisou neste mundo aqui, pisou nesta terra e morreu por nós numa cruz. Morreu por nós em nosso lugar, em nosso favor, pagando o preço por todos os nossos pecados. Eu pequei, você pecou, mas quem sofreu a punição foi o nosso Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Cristo, crer nessa mensagem do Evangelho, recebe automaticamente os benefícios desse ato substitutivo que Deus teve na cruz por nós. E essa pessoa será salva. Salva do que, Vitor? Salva do inferno, salva da perdição completa, sem fim. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a resposta que o crente deve ter na ponta da língua para quando questionarem a fé. Quando questionarem a sua fé, você deve responder dessa maneira. É o Evangelho, é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa, como transformou a vida do apóstolo Paulo. E Paulo sabia disso, ele fala com convicção. Vou repetir o versículo 4. Diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E ele complementa no versículo 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, ele me comprou por completo. Ele comprou a minha boca, o meu vocabulário. Ele comprou os meus olhos, o que eu posso ver, o que eu não posso. Ele comprou os meus pensamentos. Ele comprou os meus braços, as minhas mãos, os meus pés. Ele me comprou por completo. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu o amo e vou obedecê-lo pelos séculos dos séculos. E isso confirma pra gente o nosso segundo ponto, de que Paulo, ele é um representante fidedigno. Paulo é um representante fiel, porque ele entendeu, ele compreendeu o Evangelho. E ele sabe isso na ponta da língua. Ele sabe proferir a fé dele na ponta da língua. Existe ainda um terceiro ponto, a terceira certeza a respeito do apóstolo Paulo, de que Paulo é um representante indignado. Mas essa terceira certeza, essa terceira verdade, nós veremos numa próxima oportunidade.